Essa é uma live muito especial em que nós estamos conversando com o YouTube, com o Facebook, o Instagram e também estamos no Clubhouse. Estou aqui me jogando nessa nova rede social, queria experimentar fazer isso e resolvi fazer já com o meu público gostoso, querido. Bem, nós temos hoje que abrir o nosso coração para as novidades. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Bem, as redes sociais estão sempre se reinventando. Essa é uma rede social novíssima, que por enquanto só tem para o iPhone, mas vai ter também para o Android, e é uma rede muito peculiar, porque ela só funciona com áudio, ou seja, você não posta foto, você não grava vídeo, você não faz nada disso. Você só pode bater papo numa sala. Então, olha que interessante. Para entrar nessa rede social, você tem que baixar o aplicativo, caso você tenha iPhone. Se você não tiver, por enquanto, você não vai poder entrar nela. Mas, ao mesmo tempo, não é só entrar, porque quando você já estiver com o aplicativo já ali, você faz o teu cadastro e espera um convite. Olha que interessante, você tem que ter alguém que te convide para entrar na rede. Cheio de esquema, hein? Mas é interessante isso. E tem toda uma movimentação. O Felipe, hoje aqui da minha equipe, estava contando que existe até um movimento aí de gente querendo vender, porque cada pessoa tem direito a alguns convites. Eu vi que eu tinha direito a 2, depois surgiu mais um e outro, então eu posso convidar algumas pessoas. E é bem interessante, é um processo que nos coloca no movimento de entender algo novo. Eu sou aqui uma grande entusiasta da comunicação online. Acho que a comunicação nos coloca sempre num novo desafio, e esse momento nós precisamos refletir muito sobre o poder que a comunicação online traz para a nossa vida, inclusive pessoal, não só profissional, mas também a forma como você estabelece o teu contato com os teus pares, parceiros, ou seja, pessoas que profissionalmente têm bastante contato, e você também acaba tendo essa possibilidade de fazer o teu entendimento pessoal daquilo que você está vivenciando no online e no presencial. Dessa forma, eu vejo assim que uma das coisas que ainda me chama muita atenção é que muita gente me diz assim: Cida, mas eu me sinto incapaz de participar de uma live, de participar de um processo assim, que eu tenha que me expor demais. Claro, né? Quem está aqui na minha rede, assim, quem segue o meu perfil aqui, vem em busca de um aperfeiçoamento da comunicação, o que é maravilhoso, só posso agradecer. Acabei de entrar nesse tal de Clubhouse, que é assim, extremamente promissor, e estou aqui, abri uma sala, estou com essa sala aberta, e estou aqui batendo um papinho. E veja, quando nós falamos sobre a importância de aceitar o novo, tem que ter essa busca lá dentro de dizer assim, tá, é novo, mas não vai me morder, eu preciso experimentar. E assim, nós vamos entrando nesse mundo online com um pouco mais de segurança. Por quê? Não é o mundo que está do outro lado, é o mundo que está exatamente dentro da casa da gente, está no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, e nós temos que, então, explorar isso. Eu fico muito triste quando eu recebo mensagem de alguém que diz: Cida, mas olha, nunca eu vou fazer uma live, nunca eu vou gravar um vídeo, nunca eu vou compartilhar meu conhecimento de outra forma. Mas veja, por que isso acontece? Às vezes por timidez, porque não quer se expor. Quem aqui me segue, sabe muito bem que
Eu sou uma pessoa muito na minha, muito reservada, faço as minhas lives, faço as minhas coisas, mas eu uso esse meu espacinho aqui das redes sociais, de fato, para compartilhar com muito coração aqui aquilo que a vida me ensinou, que eu pude aprender, que eu tenho a possibilidade de compartilhar, me traz muita alegria e muita realização também. E ter sempre aqui os meus alunos queridos, Silvio, Jaque, Dani, enfim, todo mundo aqui sempre presente, é uma forma de grande incentivo, de saber que a comunicação, ela sempre está em movimento, e essa busca de um pouquinho mais de informação, um pouco mais, isso é fundamental. O que eu quero passar aqui para vocês é que não tem como ficar de fora das redes sociais para compartilhar informação, conhecimento, porque todo mundo cresce com isso. E aceitar o novo é algo que também te inspira. Veja, essa rede social, eu estou aqui no Clubhouse, ao mesmo tempo que estou nas outras, mas o que tem de diferente? Essa você só manda áudio, você só conversa, ou seja, eu estou aqui com uma salinha aberta e algumas pessoas entram, saem, eu estou começando nessa rede, tem pouquíssima gente ainda, então é bom, porque aí eu experimento. Quem aqui me segue desde o começo deve lembrar que quando eu comecei a fazer live, eu comecei a fazer bem cedinho. Eu cheguei a fazer live 6 horas da manhã, para entender um pouquinho como é que eu ia me sentir. Aliás, 6 horas da manhã é um ótimo horário para fazer live, enfim, porque você vai pegar um público bem específico. Depois fui para as 7 da manhã, às 8, e fui me entendendo nesse processo todo. E vai, aos poucos também, perdendo medo, vai sentindo que tem um pouco mais de domínio das situações, mas, no geral, o que impede muita gente de compartilhar conhecimento é a sensação de ter, mas e se não tiver ninguém na live, ou se tiver pouca gente? Olha, se você abre uma câmera e começa a conversar com uma pessoa que esteja ali para te ouvir, essa conversa já é maravilhosa, não é? Então, a gente nunca deve estar, assim, focado nesse medo a gente imagina, nós estamos aqui competindo, né, um horário com milhões de pessoas que estão acessando coisas diferentes, que a gente tenha tranquilidade de pegar aquilo que a gente sabe e compartilhar com quem se interessa, sem fazer disso uma coisa. É de coração para coração. E em cima disso, nós temos também que saber que ninguém nessa vida quer passar vergonha, quer ter a sensação de não estar preparado para as coisas, e é muito importante se preparar. Ninguém quer passar vergonha, é ou não é? Gente, depois eu vou compartilhar com vocês, especialmente com os meus alunos, falando em vergonha. Vocês viram a história do gato no Twitter, do advogado que estava lá numa audiência e tal, e ele entrou com o computador, acho que do assistente dele, da secretária, e estava com um perfil lá, com um filtro de um gatinho. E aí ele entrou, imagina, se a gente fala que ninguém quer passar vergonha, ele entrou com a cara de gato numa audiência. E aí o juiz, eu achei demais a postura do juiz, porque ele foi tão maravilhoso, ele não riu. Olha, se fosse eu teria dificuldade disso, porque eu acho que eu iria já, assim, o que é que esse gato está fazendo na minha audiência? Mas é uma imagem de um gato lindo. E aí o advogado fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, e o outro falou assim, o juiz falou, eu acho que você está com filtro. Pois é, eu não estou conseguindo tirar. E ele foi ficando desesperado de não conseguir tirar o filtro, e ele fala assim, você está me ouvindo? Eu não sou um gato. Eu estou aqui, eu vivo, eu não sou um gato. Essa frase vai ficar, enfim, eterna aí na história, né? Porque ninguém quer passar por isso, mas ao mesmo tempo, o gato estava com cara de choro ainda por cima.
Mas veja, se não tiver um bom humor para lidar com uma situação dessa, depois diz que ele deu uma entrevista, né, falando que ele ele estava feliz e todo mundo está rindo, porque não tem outra coisa para fazer. Vai chorar porque apareceu com cara de gato, ou assume aquilo de uma forma bem divertida, ou fica sofrendo à toa. Mas aqui o que eu quero dizer em relação ao preparo, lógico, né? A gente pode passar por algumas situações de improviso, de imprevisto, todo mundo está sujeito a isso. A gente sempre espera que essas coisas não aconteçam com a gente, mas enfim, nós temos que minimamente saber que é um espaço que exige cuidado. A comunicação na vida pessoal já é diferente da comunicação na vida profissional, não é verdade? Quando nós estamos num ambiente presencial, nós cuidamos tanto. Se você, por exemplo, entra num escritório, num ambiente mais formal, a tua postura também muda. Não que você deixa de ser você de forma nenhuma, mas você tem alguns cuidados de adequação. Você vai se adequar ao ambiente, ao silêncio, ao volume, enfim, pequenos cuidados assim. Se você entra num auditório, da mesma forma, você vai entrar fazendo silêncio, vai desligar teu celular, vai entrar de uma forma tranquila, respeitosa e tal, achou teu lugar, sentou, espera a pessoa falar. Muito bem. No online, da mesma maneira. Como a gente tem que tomar cuidado, entrar com o microfone mutado, fazer, enfim, referência quando quer falar alguma coisa, as plataformas hoje já dão aí, né, as reações e tal, já ajuda bastante isso, mas é fundamental esse preparo de adequação, como que você introduz o seu corpo num ambiente online. E cada rede tem uma característica. Então, por exemplo, agora eu comentando que no Clubhouse você só vai ter o áudio, significa que uma boa qualidade de áudio pode interferir. E esse é o ponto. Se você estiver num Zoom ou alguma plataforma de reunião, aqui, muito bem lembrado, Silvio, abrir a câmera. Não dá para ter esse pensamento, ah, não, é que eu quero ficar aqui à vontade. Veja, né? Quem ficou muito à vontade acabou virando gato na história. Assim, não dá para você se tornar invisível numa reunião online. Mas aí entram aqueles dois pesos e duas medidas que eu sempre falo, entre o que falar e o como falar. Nós temos que organizar muito bem esses dois elementos, e o que falar é sempre algo que eu, por exemplo, aqui sempre, porque minha cabeça está sempre cheia de coisa, eu faço meu método bolinha aqui, ó, mostro para vocês. Porque isso me dá a condição de não me perder na minha linha de raciocínio. Se eu quero contar uma coisinha ou outra, posso contar, mas eu tenho que voltar para o caminho. Ter organização. Às vezes as pessoas me dizem, mas Cida, olha, é tão melhor falar de improviso. Veja, eu estou falando aqui de improviso, ou seja, não decorei nada, não scriptei um texto, nada disso, mas eu organizei o meu pensamento. Organizar a sequência, porque a fala, ela é temporal, ou seja, ela tem uma sequência de antes e depois. Eu tenho que dar essa sequência para que faça sentido para outra pessoa, não é assim? E essa organização prévia te ajuda a fazer isso. Agora mesmo eu cheguei do consultório, em cima da hora aqui, sentei aqui no meu cantinho, falei, tá, o que eu quero falar hoje faço aqui, usando o meu método bolinha. Vocês participaram da Masterclass, vocês sabem o que é o método bolinha, né? Então, eu faço exatamente o que eu prescrevo. Sento aqui, alguns instantes antes, desenho o que eu quero falar, e isso me dá muita segurança de saber de onde eu parto e para onde eu vou. Muito bom. Em cima desse aspecto do o quê,
existe esse preparo prévio, que parece improviso na hora que você está falando, não parece? Porque você não fica ali pensando na palavra, a gente tem que trabalhar muito com liberar a mente para que a conversa flua naturalmente. Isso mesmo, Irina, a fala é dinâmica, ela é viva, mas ela é dinâmica e viva porque quando nós falamos, nós criamos imagens. E a partir das imagens, nós podemos levar o significado da nossa fala para o nosso ouvinte. Se eu digo assim para vocês, olha, hoje eu estou aqui, estou com 2 celulares, um aqui no Clubhouse, o outro no Instagram e o computador na minha frente, no Face e no YouTube, cria a imagem de vocês de uma parafernália aqui na minha frente, não é? Embora vocês estejam vendo só aqui uma parte do que está acontecendo. Então, veja, a imagem é muito importante na nossa cabeça. E eu acho interessante na proposta dessa nova rede social ser só áudio, porque isso exige também de quem está ali contando a sua história, compartilhando alguma coisa, tem que se preocupar em trazer imagens para esse assunto. Como que a gente faz isso? Dando exemplo. Quer ver, eu gosto de dar um exemplo aqui, que para mim é clássico, e eu gosto de ouvir como que isso chega para vocês, assim, quer ver? É coisa da imagem. Se eu falar para vocês, olha, hoje à tarde eu comprei um chocolate que eu adoro, mas eu não estava com vontade de repartir com ninguém aqui em casa. E eu peguei esse chocolate, que a Luá não me ouça, e coloquei no armário da cozinha, escondido. Bom, então veja, contei aqui um fato. Primeiro, se vocês forem sondar na cabeça de vocês, esse chocolate, ele tem uma embalagem. Que cor que é a embalagem que vocês viram desse meu chocolatinho escondido aí? Ele é grande ou ele é pequeno? Bom, eu sou chocolatra. Vamos imaginar que quem gosta muito de chocolate não compra uma barrinha pequenininha. Você vai visualizar um chocolate já então, uma barra desse chocolate. Aí eu falei, olha, eu escondi no armário da cozinha. Que cor que é esse armário da cozinha? Veja, quando eu falei, imediatamente você deu uma cor para esse armário, provavelmente da cor do armário da sua casa, mas tanto faz. O significado chegou. Você não viu um armário de quarto nem um armário de banheiro, você viu um armário de cozinha. Da mesma forma, olha, o amarelo, viu? Agora, se você for sondar um pouquinho mais o teu cérebro, você vai ver que interessante, porque você vai ver que você consegue visualizar o que tem em volta desse chocolate. Esse é um exemplo que às vezes eu dou e gosto de sondar o que as pessoas veem. Outro dia o cliente me falou, Cida, eu vi uma lata de leite ninho, Nescafé, tudo em volta, e o chocolatinho escondido lá atrás. Veja, é tão legal isso, porque a gente consegue entender que a comunicação, ela parte de vários elementos. Assim como é preciso organizar o assunto, é preciso visualizar aquilo que a gente fala. Ponto. O pensamento é vivo e ele é vivo de imagens. Se você organiza a tua fala e fica pensando na estrutura da frase, na fala quadradinha, vai te atrapalhar, porque o teu pensamento não vai fluir e você não vai conseguir transmitir a informação da melhor forma possível. Portanto, é bem gostoso deixar que o pensamento se estruture numa sequência e nessa sequência você consiga se relacionar com um pensamento vivo, com as ideias de uma forma bastante viva. Muito bem, tem o outro lado, que exige muita atenção. Aliás, nós vamos falar muito sobre isso e aqui eu quero dizer o como falar, quais são os elementos que entram nesse como falar. A voz é o primeiro deles. E é em cima da voz que muita gente já fica aí desconfortável com o que eu vou dizer agora, mas é muito, muito verdade. Nós temos que usar bem a nossa voz.
que é usar bem a voz? É usá-la no seu tom habitual, ou seja, da forma como naturalmente ela deve acontecer. Mas não é assim que todo mundo usa? Não. Tem gente que usa a voz fora do tom, fala muito alto, às vezes não é nem só de mudar o tom da voz, ou seja, a frequência, mas também coloca mais energia do que deve e não percebe que a voz não está no seu melhor. Mas como que a gente vai saber se a voz pode estar melhor ou não? Não tem outro caminho. Quem é aluno aí sabe muito bem que o aquecimento vocal é o nosso guia para preparar uma boa voz. Mas antes disso, também tem aí outros elementos que vão te ajudar, não só o aquecimento. Já vamos falar, Gigi, fofinha. E é isso aí, né? O ouvir a voz é fundamental. Por quê? Aqui no Instagram, a Jimmy falou assim: e quem não gosta de ouvir a própria voz? Está sendo injusta com a própria voz, sabe por quê? Porque não está conseguindo valorizar pontos que tem certeza que são muito positivos. Veja, se nós falamos assim, olha, a voz, principalmente no online, ela está em evidência, o tempo todo está em evidência. Se você não se relaciona bem com a sua voz, você passa então a ter bastante limitação com ela, porque você vai usar a voz do jeito que, sim, que der. Agora, e se você não usa bem? Se eu, por exemplo, começo a falar com vocês aqui com a minha voz com tom para cima, mais agudo, essa não é a minha voz. Em pouco tempo eu falando com essa voz aqui, você vai dizer, ó, se dá, vou ali na cozinha achar o teu chocolate lá. Mas nós temos que saber. E você pode, ao gravar a voz, aprender a ouvir essa voz que é tão estranha para todo mundo. Quando você começa a ouvir sua própria voz, você diz: não é possível que essa seja a minha voz. Tudo bem, é ela mesma. Mas por que a gente ouve diferente? Porque ela é diferente mesmo. Quando eu falo, eu estou ouvindo aqui pela vibração. Se a gente coloca a mão aqui, veja, ó, tem vibração. Quando você fala, tem vibração no peito, na cabeça, no rosto, na garganta. Então, toda essa ressonância, ela faz com que a tua audição seja acompanhada da vibração. Essa vibração interna junto com a voz faz você se identificar com a voz que você tem. Mas na hora que você vai ouvir no gravador, não tem mais nada disso. Você só tem a sua voz ouvida, não a sentida. Veja só, perdeu esse elemento da vibração, você se desespera, diz, mas essa não é minha voz. E aí, eu te pergunto, qual que é a tua voz? É a que você ouve quando você fala ou quando você grava? As duas são. E você precisa aprender a ouvir as duas, porque quanto mais você estiver em contato com essas duas realidades da voz, mais facilmente elas se tornam uma só. Eu, hoje, já há muito tempo, mas quando eu ouço a minha voz gravada, eu tenho a mesma sensação de quando eu estou falando, porque eu fui, de alguma forma, compensando essa variação. Mas por quê? Porque eu estou me ouvindo sempre, o tempo todo, minha profissão exige isso, e é muito bom esse primeiro ponto. Se você quer se comunicar bem nas redes sociais, você não tem como não deixar a sua voz em evidência na sua vida para que você conheça, para que você saiba quais são os elementos que vão tornar essa voz mais poderosa. E o que significa mais poderosa? Então, por exemplo, se você está num determinado lugar e você se sente intimidado ou intimidada com a voz, a tendência é que você fale mais para dentro, mais abafado, sentindo medo mesmo de falar. Você pode ter uma voz linda, mas se você não está ali em plena atividade com a sua voz, o que vai acontecer? Você acaba
usando menos do que você pode. Então você tem que ter esse teu parâmetro auditivo, você tem que conhecer a tua voz, porque você vai se identificando e sabendo como corrigi-la na hora que você, opa, mas que voz é essa? Como que é essa voz que eu estou falando agora? Como é que pode? Você tem que se corrigir. Aqui, a Gi está falando, então é bom treinar gravando e vendo a própria imagem. Olha, você pode fazer as duas coisas. Eu gosto muito, principalmente para quem não gosta da voz, de no começo só áudio. Você coloca o teu áudio, ó, o Clubhouse vai ser muito bom para você exercitar isso daí. Você coloca o áudio e diz, tá, manda mensagem para diferentes pessoas, porque a voz ela vai se adequando aos interlocutores, já é uma coisa bem boa para conhecer. E você vai dizendo, olha que interessante aqui, minha voz assim, e você vai entendendo. Quando você sentir assim que a voz já te pertence, coloca a imagem, porque a imagem vai ajudar a trabalhar essa coisa diluída entre imagem e voz, mas se você quer conhecer bem, faça só o áudio num primeiro momento. Bem, quais são os outros pontos que também chamam a atenção quando nós pensamos na comunicação online? Primeiro, o vício de linguagem. Qual que é o vício de linguagem mais terrível que acaba com a atenção do interlocutor? Querem me falar aí qual que é? Tem uns vícios que são difíceis. Pessoal do YouTube, qual que é um vício de linguagem que vocês acham terrível? Tem vários. Então, por exemplo, o tipo é um que é muito comum para as pessoas mais jovens e de tanto ouvir, imagina, um grupo de pessoas fazendo, enfim, uma festa, uma reunião, todo mundo falando tipo, não tem, contamina de uma forma que sai todo mundo falando mais tipo ainda. Aí, olha, o que é vício também esse é um vício curioso e eu sempre chamo atenção em relação a ele, porque se você vai falar alguma coisa e enche a tua fala com não tem como prestar atenção. E quando você coloca esse você está também informando que a sua cabeça está em outro lugar, que você deu uma passeadinha em outro lugar e voltou, se desconcentrou da própria fala. E é uma coisa que eu insisto em dizer, que sempre a comunicação acontece no momento presente, ela não acontece depois, ela acontece agora. Se eu me desconcentro do que eu estou falando e começo a pensar em alguma coisa paralela, eu vou perder meu foco. E aí é que vem, por isso que ele é bastante grave, ou seja, é um vício que tem que ser eliminado. A partir do momento que você começou a falar e veja, olha que interessante levar essa sequência. Você tem o hábito de se ouvir. Então, na hora que você está falando, se você se grava sempre, na hora que você está falando, você ouve esse fora do lugar e fica muito mais fácil de corrigir. Por quê? O problema, e a gente chama isso de vício de linguagem, exatamente porque é alguma coisa que a pessoa está viciada e não percebe. Enche a fala com e não percebe que está se distraindo na hora de falar. Bem, mas a autopercepção leva exatamente a esse ponto. Você está ouvindo o teu e você vai tirar, porque colocou ali um poder de decisão no momento que você está cometendo aquele vício. Não vai ser de primeira a eliminação desse vício, não vai ser de segunda, mas você vai cada vez mais ter atenção sobre isso. Bom, tem outros vícios também, e outro que vocês estão colocando aqui, olha, eu estou aqui, vou fazer um parênteses para dizer, eu estou no YouTube, estou no Instagram, e estou aqui me exibindo, entre aspas, e aqui no Clubhouse. Então, Helena, Rodrigo, sejam muito bem-vindos aqui na minha estreia, porque eu estou tentando entender como é que é essa sala,
e está sendo uma experiência muito gostosa. Que bom que tem aqui também a Luá, o Felipe, entrou o Matheus, quer dizer, é uma novidade essa história do Clubhouse. Bem, voltando aqui ao nosso tema, como que a comunicação ela tem que ser a nossa aliada e não aquela que nos derruba. O vício de linguagem, se tem o todas essas histórias que já complicam muito, o né tem uma característica que muita gente tem, essa tendência do né na pontinha, porque não percebe, mas está sempre precisando da aprovação, e por isso que coloca aquele né. Olha, isso é muito bom, né? Tá sempre no né, como uma forma de pedir um reforço, uma ajuda para quem está ouvindo. Como é que resolve esse né? Do mesmo jeito, você tem que se gravar, você tem que perceber, e mais do que isso, você tem que perceber que tem controle, mas não é uma coisa que se elimina simplesmente, pois é, eu falo muito né. E o que você está fazendo para resolver isso? Tem que resolver, porque é muito feio. Agora, não é que todo né que nós falamos é vício de linguagem. Às vezes a gente pergunta alguma coisa para outra pessoa mesmo e faz, não é? Esse não é, o né, tem essa função de trazer o outro para a conversa, mas não pode ser esse nezinho que aparece, né, né, esse sim é extremamente, enfim, perturbador, porque ele acaba desviando a atenção tanto de quem fala quanto de quem ouve. A pessoa que fala se distrai com o né, mas sem nem perceber que está fazendo. Esse é um ponto importante aí. Bem, nós já falamos aqui sobre a voz, a importância de usar bem a voz para que ela te represente, e nós vamos falar mais sobre isso, especialmente no Clubhouse. Eu quero fazer salas só para dar dicas, orientações de como utilizar melhor a voz, e nós falamos sobre os vícios de linguagem. Agora, tem uma coisa que nós não podemos esquecer, e alguém já me falou, Cida, é os pratracrás e tal, é a clareza das palavras. Quando nós estamos pronunciando os sons, eles precisam ser falados de forma clara. E muitas vezes, pelo hábito de não abrir a boca, se fala com a boca muito fechada, isso já atrapalha. Então, por exemplo, se você está no Clubhouse, que só é áudio, e você fala com a boca bem fechada, ou fala rápido demais, o que vai acontecer? Vai prejudicar a compreensão. E o hábito de exercitar a fala, exercitando mesmo o movimento, a articulação, é extremamente benéfico para que você se aproprie daquilo que a gente chama do padrão articulatório. Você tem que saber se quando você fala, você movimenta muito ou movimenta um pouco a boca. Hoje a minha filha pediu para eu dar uma dica para um amigo dela, que ele fala com os dentes bem travados. Falou, mãe, eu não consigo entender o que ele fala. E ele realmente fala com os dentes bem rígidos, ou seja, né, a musculatura rígida aqui, os dentes bem apertados, e aí com isso ele traz esse padrão mais rígido na fala e dificulta a compreensão. Portanto, mastigue os alimentos, veja, a mastigação tem total relação com a articulação das palavras. Eu gosto sempre de enfatizar isso aqui, levem muito a sério a importância de abrir a boca, articular, ou seja, vem também do condicionamento físico dessa musculatura, que é altamente exercitada na nossa mastigação, na deglutição e na sucção. São músculos que nós adaptamos para a fala. Portanto, você quer falar melhor? Veja, se quer falar bem no Clubhouse, que só tem áudio, você pode fazer isso já prestando atenção nos seus hábitos alimentares, em que você vai recrutar a musculatura correta para fazer um bom uso dessa musculatura e também levar isso para a fala. Não é maravilhoso? Agora, além disso, voz, dicção, vícios de linguagem, nós temos que
ter isso tudo sob controle, para que a comunicação possa ser uma aliada, ou seja, e as redes sociais também serem aliadas, mas nós temos que levar em consideração outros elementos, como a velocidade da fala, se você fala muito rápido, se você fala muito devagar. Por isso, você tem que identificar. Se eu falo muito rápido porque eu sou uma pessoa muito apressada e eu quero falar bem rápido para já resolver tudo de uma vez. Não adianta, não é desse jeito. Na comunicação a gente precisa a gente precisa ter calma, tem que ter calma para que o outro nos compreenda. Esse é o ponto. Se nós temos pressa de finalizar uma fala, nós atropelamos também o raciocínio da outra pessoa. E ter a tranquilidade, achar o teu ritmo. Tem pessoas que falam mais rápido do que outras, mas é o muito rápido e o mal articulado que é o problema. E se você tem esse hábito, você pode perceber, tá? Qual que é o meu ritmo? Claro que uma pessoa que fala rápido não tem que sair falando super devagar, porque vai se estressar com isso. Mas tem que achar uma velocidade que seja confortável para quem fala e para quem ouve. Se não tiver esse cuidado, acaba tendo muito problema de falar e ter o retrabalho de falar de novo, porque as pessoas não entenderam. Eu esqueço do R no final, cobertor. Veja, a Penha está me falando que cobertor, fala sem o R no final. Olha, quero até aqui chamar a atenção de um post que eu fiz no Instagram essa semana, do sotaque. Fiquei tão feliz com a receptividade de vocês em relação a isso, de muitas pessoas comentando, mandando mensagens, se sentindo aliviadas e respeitadas por alguém falar bem do sotaque. Gente, sotaque é uma herança, a gente não pode simplesmente abrir mão de tudo. Quando que nós temos que trabalhar o sotaque? Quando ele prejudica a compreensão de uma palavra, em algumas regiões, quando põe alguns sons que não são próprios, tem que limpar o sotaque, não neutralizá-lo totalmente. Assim como aqui, eu acho que eu já comentei isso com vocês, o R do porta, do carta, no vídeo, para quem é profissional da área de informação, ou seja, quem é jornalista, tem muito problema com esse R, ele acaba chamando mais atenção do que uma informação, então muitas vezes tem sim que neutralizar esse R, mas não significa que o sotaque só está num som. Não, ele está na curva melódica de cada região, e não só num som específico, mas na somatória desses sons, e é muito gostoso deixar que isso seja regido com muita naturalidade e autenticidade também. Aqui a Silene me diz que já faz tempo que estou seguindo a minha observação da mastigação. Ótimo, fico feliz com isso, porque quem quer falar bem e quer prestar mais atenção na mastigação vai tomar um susto quando perceber que mastiga só de um lado, que não mastiga do outro, gera um desequilíbrio aí para a mastigação, então é bem isso daí. A Silvânia está me falando que a voz é baixinha. Depende, Silvânia. Se você, por exemplo, vai fazer uma fala num ambiente que você precisa projetar a sua voz, isso pode ser um limite muito grande. E ter a capacidade de falar mais alto e falar mais baixo é importante para você se adequar às situações. E tem que ver se ela é baixinha mesmo ou você, pelas suas características de personalidade, a forma como você lida com a sua vida, é que faz você falar mais baixinho. Você pode ser uma pessoa super reservada ou um pouco mais tímida, mas você tem que pensar sempre assim: vou colocar o volume de forma adequada a essa situação. Eu acho que eu já dei uma dica uma vez aqui, para você saber se sua voz está sendo baixa ou não, você tem que ver assim, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma distância de uma outra pessoa na minha frente. Eu posso medir a distância do meu braço
como um referencial. Minha voz tem que, pelo menos, percorrer aqui essa distância para chegar na outra pessoa. E pular para o braço dessa outra pessoa e ver se essa distância é, enfim, preenchida com facilidade. Agora, se eu falo baixinho e a minha voz fica aqui, por exemplo, não vai ser fácil da outra pessoa ouvir. Então, é uma coisa que vai muito por aí, da adequação. E se mexer um pouquinho com isso, tá? Então, eu vou tentar falar mais alto. Assim como quem fala muito alto tem que aprender a falar mais baixo. Sempre? Não, às vezes tem uma personalidade que é mais, enfim, extrovertido, fala mais alto, mas esse alto está adequado ao ambiente que você está? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não tem essa história, ah, não, é que eu falo muito alto, meu. Tudo bem, há momentos para tudo, e nós temos que entender como é que é essa história. A Solange está falando que ela fala tão rápido que nem ela entende. Solange. Tu tem que corrigir esse hábito. Para corrigir, você tem que se ouvir e tem que se perguntar onde eu estou indo com tanta pressa. É uma perguntinha boa que a gente precisa fazer sempre, né? Onde estou indo com tanta pressa porque eu preciso chegar tão rápido assim. Bom, pessoal, o que eu quero dizer com essa história toda é que hoje vocês fizeram parte dessa live em que eu contei um pouco sobre o poder das redes sociais e a importância de ninguém ficar de fora. Eu quero ver vocês aí me marcando numa publicação, numa live que vocês façam. Vou ter a maior alegria de poder acompanhar todos vocês aí. Eu sei, claro, tem muita gente aqui que me segue, que já tem muita experiência, mais inclusive do que eu aí nas redes sociais, tem milhares de seguidores. Não importa, o que importa é que cada um tem que se fazer presente no seu espaço, com aquilo que pode oferecer de bom, que possa abrir o caminho para o outro, e, em cima disso, achar o jeito de fazer isso de uma forma adequada. Aqui, ó, a Judy está dizendo assim, que tem a impressão que não vão esperar eu terminar o raciocínio. Vão sim, tenha segurança que a tua velocidade dá o comando para que as coisas aconteçam aí. E hoje também quero falar para vocês que vocês aqui, de uma forma muito especial, fizeram parte do momento importante, de eu me jogar aqui numa nova rede, que é essa história desse áudio todo aqui do Clubhouse, que eu estou numa salinha falando, só minha voz está entrando aqui, e veja, eu estava aqui com uma expectativa, falei, ai, nossa, como é que é esse negócio? Se a gente não vai ali e confere, as coisas não acontecem. E desejo que as coisas estejam cada vez mais próximas e que a gente não tenha medo de mostrar quem a gente é, o que a gente pensa, o que a gente sente, quem que é o propósito de estarmos aqui. Então, vocês são o meu propósito aqui, é poder compartilhar. Inclusive, eu vou deixar uma perguntinha que eu preparei, 3 perguntas que eu quero resposta. Eu quero fazer essas 3 perguntas para vocês, porque eu quero entender um pouquinho mais o que se passa no coração de cada seguidor meu, por que vocês estão me acompanhando, o que vocês buscam aqui, inclusive dentro disso aqui, desse pensar, do conhecer melhor, até mesmo quem é meu aluno, minha aluna, que está aqui constantemente, o que busca, e se pudessem dizer, puxa, eu quero melhorar minha comunicação ainda num ponto. Conta para mim que ponto é esse, para que eu também busque mais soluções para vocês, que eu possa oferecer um pouco mais do meu trabalho, do meu dia a dia, para que também eu possa saber pelos temas que vocês se interessam. Às vezes eu acho assim, puxa, a minha área é tão voz, é tão essa parte de desenvolvimento de habilidades, não sei se isso é uma coisa que é importante para vocês, se vocês gostam ou não.
podem sugerir. Eu vou fazer essa perguntinha, depois que acabar a live, eu vou colocar essa perguntinha lá no Instagram, nos stories, tá bom? Então, quem está no YouTube também está convidado a entrar ali nos stories do meu perfil para responder essas perguntas, combinado? Vou deixar lá. São 3 perguntas que eu quero resposta, não quero nem saber. Responde ali na caixinha, eu vou abrir caixinha de pergunta. Combinado? Obrigada, pessoal. Obrigada pelo carinho de vocês. Nesse momento, eu estou bem focada com os novos alunos. Quero dizer para os alunos das outras turmas que vocês vão ter uma surpresa amanhã. Vou disparar aí uma informação que vocês vão gostar muito. Então, todas essas coisas estão acontecendo, mas eu também quero dar um novo caminho para as minhas redes sociais, novo no sentido assim, de poder trazer melhor essa conversa com vocês, porque para mim a Masterclass foi uma experiência maravilhosa. Fazer um evento ao vivo me mostrou nesse momento que eu gosto muito disso, de estar próximo a vocês, e eu quero entender o que vocês buscam, porque se tem alguma coisa que me move, é trazer solução para alguém se comunicar melhor. E esse alguém é você, então por isso eu quero te entender também um pouco melhor, tá bom? Obrigada, pessoal. Sugestões são sempre muito bem-vindas, meus alunos maravilhosos, a Penha aqui, sou sua aluna, Cida, é claro! E amanhã nós temos uma aula super importante que vocês não podem perder. Estou muito empolgada com essa turma. Olha, com todas as turmas, eu costumo, assim, já fechando aqui, né, só agradecendo aí aos novos alunos que estão aqui, que é uma alegria muito grande que as turmas se formam com tanta harmonia, com tanto astral, com coisas tão maravilhosas acontecendo de todos os lados, e isso é grandioso. Então, muito obrigada por todo mundo que chegou nessa turma com tanta expectativa, porque eu estou aqui com com todo o meu gás para dar o meu melhor e fazer cada vez mais vocês se sentirem muito felizes e realizados de fazerem parte desse grupo, dessa história toda que nós vivenciamos aqui. Bom, agora só me resta dizer para vocês muito obrigada, beijo, até a próxima semana.